Mas vamos lá. Barros, mais informação. Toli, a Comissão Mista de Orçamento, que aprovou ontem, de forma simbólica, uma instrução normativa que aumenta o fundo eleitoral em 3 bilhões e 900 milhões. Com esse acréscimo, os recursos do fundo para o próximo ano devem chegar a 4 bilhões e 900 milhões de reais. A instrução foi relatada pelo deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Ele é o relator do orçamento de 2026, que ainda precisa ser aprovado pela comissão e pelo plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores. O projeto do orçamento do próximo ano foi enviado pelo governo no final de agosto e previa cerca de 1 bilhão para o fundo eleitoral. Por ser uma prerrogativa da comissão, a instrução normativa não precisa de aval do plenário do Congresso. Pelo texto aprovado, caberá ao relator tomar as providências necessárias para o atendimento dessa instrução no projeto da Lei Orçamentária Anual. Pela instrução aprovada, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha será suplementado em 2 bilhões e 800 milhões de reais a partir de emendas da bancada estadual que são impositivas, ou seja, têm execução obrigatória. Outra parte, cerca de 1 bilhão, será destinada a partir da utilização de recursos de cancelamentos de dotações destinadas a despesas primárias discricionárias que não são obrigatórias. A justificativa da instrução aprovada argumenta que a proposta visa corrigir o equívoco do Poder Executivo e possibilitar que o fundo de financiamento alcance o valor correspondente ao constante da Lei Orçamentária Anual de 2024. Conhecido como Fundão Eleitoral, os recursos são direcionados para o financiamento de campanhas eleitorais. Em 2024, no pleito municipal, o valor do fundo eleitoral foi semelhante, 4 bilhões e 960 milhões de reais. Antes da votação do projeto da Lei Orçamentária Anual, que confirmará o montante de recursos do fundão, a comissão ainda deverá votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão é que a proposta seja votada na semana que vem. Que turminha suja essa. Pois é, que turminha suja. Agora, é importante fazer distinção entre o fundo partidário e o fundo eleitoral. É necessário fazer só essa distinção, porque o fundo partidário é que mantém o partido vivo, mês a mês, todo dia, estrutura, né, o escritório, a equipe, enfim. E o fundão eleitoral para campanha eleitoral, ou seja, duas fontes de renda distintas, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Olavo, Giordano Bruno dizia: que ingenuidade pedir para quem tem o poder mudar o poder. É a festa com o nosso dinheiro, Olavo. Aí fica o pensamento prático, né? Quase pragmático. Como equacionar, né? E vamos lá, vamos falar em manutenção de partidos. Os partidos deveriam ter sua própria arrecadação. Nós mantemos, nós pagamos, na verdade somos nós, pagamos, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, né? O nosso dinheiro. Nós estamos pagando estruturas e manutenções horrorosas, mal geridas, muitas vezes corruptas, num contraponto gigante ao empobrecimento que, como povo brasileiro, nós estamos passando hoje. O aumento da carga tributária, amigo ouvinte, que nos persegue, nos assola, empobrece. Nós estamos empobrecidos ano a ano, principalmente num governo arrecadatório, que é o governo Lula, um governo que não está preocupado com gasto. Ele não quer conter gasto, ele quer arrecadar para poder gastar de maneira enlouquecida. Bom, estamos empobrecendo, mas temos que financiar partidos e financiar as eleições. Pois bem, nós tínhamos um financiamento de empresas em relação às eleições, mas o que aconteceu? Houve um desvirtuamento gigante, em que empresas faziam doações para a campanha motivadas por um lobby. Beleza, então vamos ter a decisão brilhante de fazer um financiamento público de campanhas. Mas desse tamanho? Precisa ser desse tamanho? Precisa ser exclusivo do poder público? Tá certo, vivemos problemas gigantes com o financiamento privado, mas
deve haver uma maneira de não ficarmos quase como uma jabuticaba, se bem que há outros países que seguem um modelo de financiamento público, mas de resolver isso de uma forma que nós, população, não tenhamos que sustentar essas campanhas, essa farra, porque é uma farra. É uma farra, a pessoa se candidata sem plataforma, sem um vínculo ideológico, e quem vai gastar o nosso dinheiro? Gastará. Estamos nós financiando alguma coisa que não deveríamos, porque esse dinheiro poderia ser muito melhor utilizado. Eu falei aqui no começo do programa como uma referência, o imposto, amigo ouvinte, das blusinhas da Shein arrecadou 2 bilhões e 800 milhões em 2024. É uma arrecadação importante, nos ferrou como população. E esse dinheiro é utilizado nesse formato. Haveria a necessidade de repensar, mas qual político, como o Pittoli bem colocou, citando Giordano Bruno, qual político corta na própria carne? Eles até cortam a carne, mas a nossa. Silvio. Pittoli, essa é uma discussão complexa, né, como o doutor Olavo dizia, porque no passado nós tínhamos o financiamento privado, sobretudo, né, o financiamento por parte de empresas. E aí, quando a Lava Jato entra em campo, precisamente em 2015, quando as coisas ficam um pouco mais claras, antes do impeachment de Dilma Rousseff, é que o brasileiro descobre que havia uma grande triangulação, que essas empresas colocavam muito dinheiro nas eleições por dentro, né? Ou seja, declarado, mas estavam levando dinheiro por fora, aquilo extrapolava o lobby político que é comum em Brasília para algo como a bandidagem, o desvio de dinheiro mesmo. Então, as regras foram alteradas e a pessoa física, hoje, se você depender só do financiamento de pessoa física, hoje no Brasil é muito complicado. Qual é o brasileiro que vai botar dinheiro em determinada campanha? É muito difícil. Então, o financiamento público foi a saída encontrada, mas, como concordo com vocês dois, é muito dinheiro, é um volume muito grande. É ruim para o pagador de impostos olhar para o seu dinheiro e pensar, putz, esse dinheiro está indo abastecer campanha de político. E você foi ao ponto também quando tratou de diferenciar o fundo partidário do fundo eleitoral. O fundo partidário é a sobrevivência do partido. Portanto, ele assegura a vida útil do partido pelo menos por 4 anos, que é aquele período em que temos eleições para a Câmara dos Deputados. É com base no tamanho da bancada federal de deputados que o fundo partidário é repartido. O bolo maior para quem elegeu mais gente, a regra é simples. Também o tempo de televisão e rádio. Hoje, no Brasil, nós temos registrados com representação 29 partidos, mas o número é muito maior, a existência é muito maior, passa de 35, mas 29. É muita sigla, é uma sopa de letrinhas, é muita gente. Talvez o que a gente tem, um caminho possível é a nova regra que será aplicada na eleição de 2026 para diminuir o número de siglas. A cláusula de barreira será maior, cada sigla terá de eleger 13 deputados, ou 2,5% do tamanho da votação para a Câmara dos Deputados e 1,5% em 9 estados. Parece uma conta meio maluca, uma equação maluca, mas não é. Significa que os partidos vão ter, de fato, de eleger parlamentares, senão ficam sem o fundo. Isso deve diminuir o tamanho da sopa de letrinhas, como eu digo, de partidos políticos. E aí, por fim, acaba também com aquela profissão, né? Profissão presidente de partido. O cara é presidente de partido a vida inteira, não faz nada. Ele fica só vivendo do dinheiro do pagador de impostos. Olha, perfeito, Silvio. Alguns pontos que eu entendo que a gente precisa passar quando o assunto é dinheiro, nosso dinheiro, sustentando essa turma. Por exemplo, é certo que no Brasil, da promiscuidade, quando o assunto é dinheiro, financiamento de campanha, é mais delicado tratar do tema. Mas sabe o que me incomoda? Por exemplo, uma instituição como a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ou aqui em Bauru nós temos uma outra grande instituição que faz um trabalho brilhante, né, que é a Sorri. Essa turma, ela recebe de recurso público algo em torno de 30% do que precisa para a sua sobrevivência.
30%. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, na APAE Bauru, que passou por problemas agora, mas não vem ao caso, mais de 2 mil alunos na APAE Bauru. A APAE aqui em Bauru tem que se virar nos 30, meu. É pizzada, é festival não sei do que, é feira da bondade, é feira de não sei o que, e vende rifa, e vende festival de não sei o que lá. Todo dia tem que ter campanha para uma APAE ficar em pé. E em Bauru ainda faz teste do pezinho, não sei o que, enfim, acredito que em outras praças da mesma forma. Mas imagine você, como é que eu conto lá em casa que uma associação que presta um serviço relevante como a APAE precisa todo dia se reinventar. Por exemplo, um grande problema da APAE, pagar o 13º dos funcionários. Meu, é aqui, ó, é suando sangue que os caras vão aí, opa, conseguimos. Ou agora foi o festival de vendeu quantas cartelas, agora tem o sorteio disso, aí tem a feira não sei daquilo. Isso eu estou citando Bauru, mas acontece Brasil afora. Como eu vou explicar tamanha injustiça num Brasil onde esses partidos sobrevivem com o nosso dinheiro sem o menor esforço? Não tem esforço, é dinheiro fácil, é dinheiro na mão, tá tudo certo e não se preocupe. É mais ou menos assim, elege a sua turminha aí que a gente garante. Enquanto a APAE tem que se virar nos 30 para conseguir dinheiro para sobreviver e para atender essas crianças especiais. Então é difícil, né, a gente encontrar justiça nesse ponto. Outra questão que eu preciso tratar. Tempo de TV e rádio, como o Silvio tratou há pouco. Existem esses partidos, os menores, que têm um tempo irrisório no rádio e na televisão. Isso eu já vi acontecer com os meus olhos. Uma situação, por exemplo, o cara tem um partido lá, X, ele tem 22 segundos de televisão. Número hipotético aqui, é claro, brincando com 22. Ele tem 22 segundos de televisão. Eu já vi isso acontecer. Negocia uma coligação para poder ceder esses 22 segundos para somar ao tempo da coligação. Então vai somando 50 segundos daquele, 20 segundos daquele outro, 22 daquele lá. E eu já vi presidente local, de diretório local, municipal de partido, negociar o segundo a R$10 mil. Ou seja, eu entro nessa coligação contigo, você passa a ter a possibilidade de usar a minha secundagem aqui, meu tempo de rádio e televisão, só que eu quero 10 mil por segundo. Ou seja, nesse caso, R$220 mil na conta de quem? Que esse dinheiro entra como? Ou seja, o tempo de rádio e televisão é usado dessa forma também, para gerar recurso Caixa 2 para esses partidos. Questão de material de campanha, quando a gente fala de fundão eleitoral. Você viu quantos bilhões aí? É dinheiro que não acaba mais. E a gente sabe também que acontece hoje e sempre no Brasil a questão do superfaturamento, da compra que não é entregue. Então, por exemplo, o cara faz jornalzinho de campanha. Ah, faz um orçamento para mim, quero 100 mil jornaizinhos de campanha. Tá, agora você faz a nota de 200 mil, jornaizinhos, você só me entrega 20, esse aqui você me passa por ali, eu te pago, o imposto está aqui. É assim que funciona. É uma barbaridade, mas é o que acontece no Brasil, que alimenta a Caixa 2, para esse cara sobreviver ao longo dos 4 anos, fazendo as suas campanhas, fazendo a campanha e se preparando para a próxima, para ele continuar pendurado na função de deputado, senador, vereador, enfim. E uma última questão. Se eles tivessem o mínimo de respeito ao eleitor, eles abririam mão desse valor adicional, desse que chega mais agora, e falariam o seguinte: olha, entendo que 8 de janeiro de 2023, aquela catarse, como diz Alexandre Garcia, aquilo que nós vivemos em 8 de janeiro de 2023, entendo eu que tudo aquilo aconteceu por conta de uma dúvida, para muitos, insegurança para tantos,
e falta de transparência do processo. Vamos fazer o seguinte, para apaziguar o Brasil, a gente abre mão desse recurso suplementar que está chegando agora, desse acréscimo, e vamos colocar o voto impresso e a contagem pública dos votos? Falam na ordem de 2 bi para implementar, não sei quanto fica, para implementar 2 bilhões. Tá bom, vamos pegar esses 2 bi acrescidos agora e vamos transformar o processo? É óbvio que não querem, óbvio que não querem. Eles não vão querer defender voto impresso e contagem pública dos votos. Mas a gente percebe assim que recurso não falta. Não tem problema de dinheiro. Está sobrando dinheiro. O que está faltando é vergonha na cara.